O bolo ainda estava intacto sobre a mesa com as velas apagadas há horas, a parafina endurecida em filetes brancos pelo prato de porcelana. Eu olhava para aquele detalhe estúpido, 37 anos, 37 velas, enquanto o som da porta batendo ecoava pela casa como um tiro. Não era a primeira vez que ele saía assim, mas era a primeira vez no meu aniversário. Ele chegara tarde, com aquele cheiro de perfume caro que não era o meu, e sentou-se à mesa como se nada tivesse acontecido. Sorriu, serviu-se de um pedaço do bolo que eu mesma havia encomendado, chocolate belga, seu favorito, e então veio a frase, jogada entre uma garfada e outra, casual como um comentário sobre o tempo. Você deveria experimentar esse lugar novo, o cardápio é interessante. A sobremesa, então, é de dar inveja. Eu conhecia aquele tom. Era o mesmo que usava quando queria que eu soubesse sem que ele precisasse dizer. O garfo parou a meio caminho da minha boca. O vinho, que antes descia suave, agora queimava como ácido. Que sobremesa! Ele ergueu os olhos, fingindo surpresa, como se não tivesse calculado cada palavra. Ah, você não conhece? É um lugar discreto, mas a apresentação é impecável. Até os detalhes. Ele fez uma pausa, passando o dedo pela borda da taça. Até os detalhes são cuidados com carinho. O copo estalou quando o apertei. Não foi um grito, não foi um choro, foi uma risada seca e alta, que saiu de mim como algo estranho, quase alheio. Ele recuou na cadeira, como se eu fosse uma cobra prestes a morder. Você é patético, disse, e foi só isso. 2 palavras, mas suficientes para que o sorriso dele se apagasse. 37 anos, e você ainda acha que ironia te faz interessante. Que triste, não é? Ter que diminuir os outros para se sentir algo. Ele se levantou devagar, como se eu fosse explodir a qualquer momento. Talvez esperasse isso, lágrimas, xingamentos, uma cena que pudesse usar depois contra mim. Olha como ela é instável, olha como ela não me dá espaço. Mas eu só continuei rindo, baixinho agora, enquanto ele apanhava as chaves do balcão. Você vai sair? Perguntei, como se não soubesse a resposta. Como se não soubesse que ele já estava indo há horas, muito antes de pisar nesta casa. Ele não respondeu. Não precisava. A porta se fechou atrás dele, e o silêncio que ficou foi tão pesado que parecia ter forma. Olhei para o bolo novamente, para as velas derretidas, para o lugar vazio à minha frente. Peguei o garfo e enterrei-o no meio da sobremesa com força. O chocolate se esfarelou grudento entre os dentes do talher. Não era o que eu queria, não era o que merecia, mas era o que tinha. E pela primeira vez em muito tempo não me importei em dividir. O chocolate amargo se misturava ao sabor metálico do garfo contra os dentes, uma combinação que deveria ser desagradável, mas que naquele momento, fazia um sentido perverso. Mastiguei devagar, como se cada movimento pudesse esmagar algo além daquilo, talvez as expectativas, talvez a memória da sua voz dizendo você exagera em tudo, como se a decepção fosse um prato que eu tivesse servido com as próprias mãos. O telefone vibrou na mesa, iluminando a superfície com uma luz azulada. Não precisei olhar para saber quem era. As mensagens sempre chegavam assim, tardias como desculpas de última hora, como se o remorso fosse um pensamento secundário, algo a ser resolvido entre um compromisso e outro. Deixei o aparelho vibrar até parar. O silêncio voltou mais denso agora, como se a casa inteira estivesse prendendo a respiração. Levantei-me e fui até a janela. Lá fora a rua estava vazia, exceto pelo farol que piscava em amarelo, como um aviso sem destino. Imaginei-o dirigindo, as mãos firmes no volante, o rosto iluminado pelo painel do carro, sereno. Talvez estivesse ouvindo música. Talvez nem estivesse pensando em mim. A ideia deveria doer, mas tudo o que senti foi um cansaço profundo, como se tivesse carregado algo pesado por quilômetros e só agora percebesse que poderia soltar. Voltei para a mesa e peguei o bolo novamente. Desta vez não usei o garfo. Afundei os dedos na cobertura, sentindo a textura mole e quente, quase viva. Levei um punhado à boca, sujando os lábios, o queixo. Não havia mais ninguém para julgar, para franzir a testa diante da minha falta de elegância. Não havia mais ninguém para fingir que tudo estava bem. O relógio na parede marcava 00:20. O aniversário tinha terminado oficialmente, mas a sensação de que algo havia acabado muito antes disso já estava ali há meses, como um hóspede silencioso que se recusa a ir embora. Peguei o prato e o levei até a pia, deixando-o cair com estardalhaço. Os cacos se espalharam, brilhantes sob a luz fria da cozinha. Não chorei. Não gritei. Em vez disso, subi as escadas devagar, como se cada degrau fosse uma decisão. No quarto, abri o armário e puxei a mala que ficava no fundo, coberta por uma camada de pó. Não era a primeira vez que a tirava dali. Talvez fosse a última. Comecei a guardar roupas sem critério, blusas amassadas,
calças que não usava há anos, um vestido que ele tinha dito que me fazia parecer demais. Cada peça que jogava dentro da mala parecia levar consigo um pouco do peso que tinha carregado. Quando fechei o zíper, a casa ainda estava em silêncio, mas era um silêncio diferente agora. Não era vazio. Era espaço. Desci as escadas com a mala, passei pela cozinha sem olhar para os cacos, sem olhar para o bolo. A chave da porta estava na fechadura. Girá-la foi mais fácil do que imaginava. O ar da noite estava fresco, quase frio, e respirei fundo, como se fosse a primeira vez em anos. A rua continuava vazia. O farol ainda piscava. E pela primeira vez em muito tempo não esperei por nada. O asfalto sob os pés parecia mais sólido do que o chão da casa que deixava para trás. A mala, pesada demais para o que continha, balançava levemente a cada passo, como se dentro dela não estivessem apenas tecidos, mas sim os restos de uma vida que já não cabia mais. O ponto de ônibus ficava a 3 quadras dali, mas ela não tinha pressa. Caminhou devagar, observando as casas adormecidas, as janelas escuras, os portões fechados. Em uma delas, uma luz acesa no segundo andar revelava a silhueta de alguém lendo à meia-noite. Por um instante, imaginou como seria viver ali, em um lugar onde as paredes não guardavam eco de gritos, onde os copos não se estilhaçavam contra a parede da cozinha. O ônibus chegou antes que pudesse se perder demais nos pensamentos. O motorista, um homem de rosto cansado, nem sequer olhou para ela quando subiu. Sentou-se no fundo, ao lado da janela, e apoiou a mala entre as pernas, como se temesse que alguém a roubasse, ou que ela mesma mudasse de ideia e descesse na próxima parada. O veículo arrancou com um solavanco, e a cidade começou a passar em faixas borradas de luz e sombra. Os postes iluminavam trechos do caminho, um bar ainda aberto, com homens inclinados sobre copos, uma praça vazia, onde as folhas secas se amontoavam nos bancos, um outdoor rasgado anunciando algo que ninguém mais lembrava. Ela não tinha destino certo. Havia dinheiro suficiente na bolsa para alguns dias em um hotel barato, talvez uma pensão perto da rodoviária. O resto, improvisaria. A ideia não a assustava. Pelo contrário, havia algo quase reconfortante na incerteza, como se, pela primeira vez, o futuro fosse realmente seu. Quando o ônibus parou no terminal, ela desceu sem pressa, arrastando a mala pelas plataformas de concreto. O lugar cheirava a café velho e desinfetante. Alguns viajantes dormiam encostados nas paredes, outros caminhavam com olhares perdidos como se buscassem algo que não sabiam nomear. Na bilheteria, uma mulher de unhas compridas e esmalte descascado perguntou para onde ela ia. Ainda não sei, respondeu, surpreendendo a si mesma com a verdade na voz. A atendente suspirou como se já tivesse ouvido aquilo antes, e deslizou um folheto sobre o balcão. Tem um trem para o interior às 6. Passagem barata. Lá pelo menos tem céu. Ela pegou o papel, passou os dedos sobre o mapa impresso em tinta desbotada. Uma cidade pequena sem nome que reconhecesse. Montanhas ao fundo, um rio cortando o vale. Parecia tão distante de tudo que deixará para trás que quase riu. Quanto custa? Comprou o bilhete sem hesitar. Depois, sentou-se em um banco de plástico duro, com a mala aos pés e as mãos envolvendo um copo de café amargo. Olhou para o relógio da parede. Faltavam 2 horas para a partida. Pela primeira vez em anos, não havia ninguém para ligar, ninguém para avisar, ninguém para mentir. A liberdade doía um pouco, como um membro dormente voltando à vida. Mas era uma dor boa. Quando o trem apitou ao longe, ela se levantou, deixou o copo vazio sobre a mesa e seguiu em direção aos trilhos. Não olhou para trás. Não havia mais nada para ver.